Amigos do podcast Eliel Santana, hoje eu estou com um convidado muito especial. Especial para muita gente em Teresina, especial para o Eliel Santana como pessoa, como cidadão, como ser humano, especial para todos aqueles que fazem parte do IFP, Instituto Federal do Piauí, né? Ele tem uma grande carreira como professor dessa grande instituição federal e em especial também a todos aqueles que fizeram e fazem parte, né? Porque a Escola Cidadão Cidadã ela ainda está atuando, ainda está viva, ela ainda está a todo vapor educando as pessoas, mas todos aqueles que fizeram parte da Escola Cidadão Cidadã desde 1993, com certeza vão lembrar do professor Edilberto Coelho. No meu caso, ele foi professor de inglês, né? Professor de sala de aula. Depois ele foi meu diretor, eu professor, ele diretor. Então a gente vai ter várias nuances para conversar nesse programa especial com o professor Edilberto Coelho. Professor, muito obrigado por aceitar o convite e muito obrigado por nós estarmos aqui batendo esse papo. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande estar aqui na companhia de você, que já acompanha há muito tempo. E para mim é uma felicidade estar aqui, poder conversar, fazer esse bate-papo com você. Com vocês também, relembrar algumas coisas aqui tão legais da nossa história, principalmente da Escola Cidadão Cidadã, que eu tenho um carinho assim super especial. Professor, eu vou aqui usando, não fiz roteiro, até porque não dá para fazer roteiro com tanta memória guardada dentro de si. Memórias afetivas. E quando fala de memória, isso remete muito ao senhor também, porque quando o cidadão cidadã, a escola cidadão cidadã, ela inicia o seu processo de educação, de afirmação como uma escola cooperativa, o senhor estava lá como professor, apenas como professor de inglês. Mas o senhor tinha uma preocupação muito grande, né, ali já envolvido com toda a dinâmica que a escola pedia, você tinha um envolvimento muito grande com gincanas, com eventos, com atividades extra-classe. E naquele tempo nós não tínhamos rede social, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, e nós precisávamos de uma máquina fotográfica. Então eu quero começar a partir desse time, né, desse feeling que o senhor tinha, de em todo evento, em todo acontecimento da escola, o senhor estava com a sua máquina fotográfica registrando todas as fotos. É como se eu estivesse ali já visualizando o que seria a história e guardando as memórias. Então eu quero começar desse ponto, ou seja, o que fazia o Edilberto Coelho, o professor Edilberto Coelho, professor de inglês, além de dar suas aulas, ter aquele olhar e dizer assim, poxa, eu vou tirar foto dessa gincana, eu vou tirar foto dessa peça, eu vou tirar foto desse momento, eu vou guardar essa recordação. Isso é seu mesmo? Na verdade, eu acho que isso faz parte da questão de como eu me vejo enquanto educador. Enquanto educador, a gente não pode ficar restrito a uma sala de aula. Então, eu sempre quis participar de tudo da escola. E uma das formas que eu tinha e gostava, e ainda gosto de participar, era fotografando e filmando. Eu ainda tenho muita coisa. Isso, tinha a filmadora também. Tinha a filmadora também. Coisa que era meio rara. Era raro, era. Quem tinha a filmadora era o cara mais rico do mundo, velho. Tava no patamar. Como foi que eu consegui isso? Mas deu tudo certo e eu sempre fazia questão de filmar, de fotografar, até porque eram coisas que faziam com que a escola tivesse vida, tivesse aquela alegria que você participou e sabe muito bem do que eu estou falando. Uma escola que não ficava só dentro daquele muro, não, ela ia bem além. Era uma escola que sempre estava assim, tentando se diferenciar de todas as outras em termos de convívio, em termos de vivência. E isso eu aprendi lá dentro, na vivência mesmo. Eu aprendi muito com a Escola Cidadão Cidadã, uma das minhas primeiras escolas. Professor, quando o senhor fala que a Escola Cidadão Cidadã ela buscava essa diferenciação, eu lembro que nós que éramos estudantes, não sei como os professores conviviam com isso, eu sei do meu lado que era estudante. O nome da escola, Escola Cidadão Cidadã, ele era muito atípico para a época. E muita gente zombava do nome, brincava com a gente. Nós que éramos estudantes, sofrimos um certo bullying pelo nome da escola. Só que em vez de sofrer por causa disso, a gente procurou ações afirmativas. Eu disse, peraí, é cidadão cidadã mesmo, ensinando vocês a saber. Quando a gente fala da fotografia, por exemplo, é uma coisa interessante, porque assim, a minha primeira aula como professor, sem trocar aqui as ideias,
Foi no dia 18 de fevereiro de 2002. E eu tenho essa foto. Do primeiro dia que eu entrei na sala de aula para dar aula. E quem tirou essa foto foi o senhor. Histórica. É histórica. E o senhor entrou ali na sala, tipo assim, olha, você está dando aula, eu vou tirar aqui a foto dele. Mas voltando aqui à questão do nome, o nome da escola, ele era muito zombado, né? Para quem não sabe. As pessoas achavam estranho. E o que me chama a atenção é que a escola surge em 1993. A nossa Constituição é de 1988. Tem 5 anos só de Constituição. E a Constituição era chamada de Constituição Cidadã. E a nossa escola era uma cooperativa, ela nascia ali com certos embriões de incluir, de oportunizar as pessoas. Quando o senhor lembra desse princípio, desse início, dessas dificuldades, dessa afirmação da escola, que era frágil, vulnerável, poderia ter acabado no começo, né? Para não acabar, cada um tinha que fazer a sua parte todo ano de formadura. Como é que o senhor volta lá naquele momento ali? Olha, a criação da Escola Cidadão Cidadã, ela se deu num momento muito difícil aqui no Brasil, onde a gente estava passando por um processo de hiperinflação do governo Sarney, onde era tudo muito caro, os pais não tinham condição de pagar uma escola particular para os filhos. E, por conta disso, foi criado não só a Escola Cidadão Cidadã, mas várias outras cooperativas. O SEBRAP na época, né? O SEBRAP também a CEPISA. A CEPISA também fez um, funcionaram bem no princípio. Infelizmente, da CEPISA demorou pouco. Mas o SEBRAP até hoje existe. Com outra configuração, né? Outra configuração. Hoje é mais uma escola particular, sem aquela ideia de cooperativa antes. Já o cidadão, ele até hoje ainda persiste com aquela ideia de que aquela escola pertence aos alunos, aquela escola é deles, aquela escola é do pai deles. Para quem não sabe, tem gente que pensa que a Escola Cidadão Cidadã é da Assembleia Legislativa, e na verdade ela não é. Não é. Ela pertence ao Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa. E foi uma feliz ideia do nosso grande deputado, hoje já falecido, Prado Júnior, que teve essa ideia de fundar a cooperativa e deu certo. Como você mesmo disse, a princípio foi muito difícil. A aquisição de material, prédio, de sede que foi feito. Cadeira para sentar. Tudo. Você lembra do primeiro dia de aula que a gente quase não tinha cadeira? Não tinha cadeira. E as cadeiras eram lá do Clube das Alpas, elas não tinham apoio. Não tinham apoio. Era a prancheta na perna. Prancheta na perna. Então, foi feito na cara e na coragem. E acho que tudo isso refletiu naquilo que a escola se tornou. Por ter vindo assim de um momento assim tão difícil, mas de tão boa vontade de muitos pais, inclusive sua mãe, que eu lembro muito bem da dona Dalcimar, que estava sempre presente lá. E não foi também, às vezes você pode até pensar que foi assim de última hora, não, houve uma preparação um ano anterior, com várias reuniões pedagógicas, para que a gente entrasse já sabendo o que nos esperava. Inclusive o fato de que nós não ganhávamos absolutamente nada, a gente trabalhava lá, como é que se diz, saindo da Assembleia, vindo para dar as aulas. Saía do expediente e ia para a sala de aula. Depois que a gente foi liberado para ficar só lá. Só na sala de aula. A gente continuava trabalhando. Mas foi aquilo tudo que fez com que a escola ganhasse aquilo de mais importante que eu acho que fez e ainda hoje faz a Escola Cidadão Cidadã, que é a questão do pertencimento, a questão de valorizar a sua própria história, a sua própria origem. Então, tudo isso fez com que a escola se tornasse o que se tornou. Professor, para quem está nos assistindo e para quem vai assistir, porque no YouTube fica aí atemporal, eu queria que as pessoas entendessem que nesse primeiro momento eu estou usando as memórias afetivas do aluno Elielson com relação ao professor Edilberto, que foi meu professor. Já já eu chego no professor com relação ao diretor. Professor, naquele momento do início da escola, a gente tem ainda alunos que eles estão vindo de várias realidades diferentes. Sim. Alunos que não estudavam mais, que era o meu caso, 4 anos sem estudar. Alunos que vinham de escolas públicas, alunos que vinham de escolas particulares, mas que não conseguiam mais sustentar-se na escola particular. Ou seja, cada um tinha um trauma, cada um tinha alguma coisa que carregava nas costas, um peso muito forte. Ao mesmo tempo, eram jovens que, quer queira ou quer não, tinham uma certa imaturidade e alguns não tinham aquela convicção do quanto que era importante estudar. E o senhor, como professor, o senhor tinha que eu me lembro, o senhor tinha uma percepção, uma capacidade sempre de unir a questão disciplinar, já dentro de sala de aula, como professor, de chamar para a disciplina,
de chamar para certeza do que o aluno está fazendo na sala de aula, e ao mesmo tempo, fora da sala de aula, ter aquela leveza que eu falei da fotografia, da filmagem, de se envolver com outras coisas. Esse momento para você construir ali uma identidade do cidadão, que tem disciplina, que tem alunos comprometidos, ou seja, enquanto professor que teve alguns problemas disciplinares nos primeiros anos, como que o senhor, enquanto professor, lembra daquele momento? Poxa, eu vou ter que entrar na sala e eu tenho um grupo de alunos que às vezes tem um outro professor que não cobra tanto, eu vou cobrar mais. Como era para o professor Edilberto, às vezes, dentro da sala de aula, tem que ser mais rígido. Eu era muito jovem quando começou a Escola Cidadão Cidadã, tinha 20 e poucos anos, era uma das primeiras escolas que eu estava trabalhando. E eu ainda não tinha aquele traquejo tão grande de sala de aula para compreender a diferença entre tantos alunos e etc. E a gente foi aprendendo, na verdade, no fazer, ali na sala de aula. E uma das coisas que realmente era um desafio era justamente a questão disciplinar. Como você mesmo falou, a gente tinha uma turma muito heterogênea, uma turma inicial, que dava um certo trabalho para se manter aquela disciplina contente, para que se tenha uma aula de qualidade. Mas nesse aspecto eu confesso que eu era muito duro, era muito ríspido. E às vezes até muito mal visto por alguns alunos em sala de aula por conta dessa minha exigência toda. Mas isso se dava dentro da sala de aula. Quando eu saía da sala de aula, eu já era mais tranquilo. Tanto que os alunos começaram a perceber essa nuance. Né? Dentro da sala de aula, eu era um profissional que estava querendo ali transmitir o conteúdo da melhor maneira possível para que possibilitasse esses alunos tomarem conhecimento e apropriar-se desse conhecimento. E para isso tem que ter o mínimo necessário para que eles conseguissem fazer esse momento pedagógico a contento. Porém, às vezes realmente eu era um tanto quanto exigente mesmo. Você lembra que eu não gostava de brincadeira dentro de sala de aula, como nenhum professor gosta. Mas, no final, eu acredito que eles começaram a me entender e me aceitar. Tanto é verdade que hoje eu encontro com muitos alunos e eles chegam assim de uma maneira carinhosa e dizem: professor, eu lhe dei muito trabalho. E eu digo: não, você não me deu muito trabalho. Aquele ali foi um momento em que foi preciso. Mas ainda bem que você entendeu. E hoje você é maduro, sabe muito bem o nosso propósito. Isso. Mas naquele momento, os alunos não têm aquele... Afinal, eu estou falando com crianças, jovens, que não têm essa maturidade. E a gente não pode esperar também. Então, a gente tem que sempre ficar pesando as coisas. Sempre cabe ao professor o papel de educar. Sim, com certeza. Por mais que o pai e a mãe em casa, na escola tem às vezes tinha até alunos mais velhos, mas com imaturidade. Sim. Com imaturidade. Sim, com certeza. E aí, como não tínhamos naquele momento não era homogêneo as idades na sala de aula, você tinha alunos com várias idades diferentes, você tinha toda essa dificuldade. Mesmo esse professor de sala que cobrava, quando eu falo cobrar, gente, não estou falando aqui de exigência ao extremo, não. Estou falando assim: olha, vamos ficar quieto, vamos estudar, vamos aprender o conteúdo e vamos tirar uma nota boa, vamos cumprir o nosso trabalho. Eu estou falando de uma coisa bem simples, mas que às vezes isso exige muito, porque muda o comportamento, muda toda a expectativa. Mas muita gente, e a gente tem que falar disso, naquele momento ela tocava nessa ferida, porque dizia assim: aqui é uma cooperativa, aqui é uma escolinha qualquer, ninguém sabe se vai dar certo, então deixa o menino fazer o que quiser, deixa o menino passar. Então, assim, tinha muita gente adulta que estava, e a verdade é essa, estava na torcida contra, para que não desse certo cidadão cidadã. Na verdade, o novo sempre causa essa estranheza. E uma escola que não existia até então, a escola cooperativa, que tudo que é escola ou era pública ou era privada. Não existia essa ideia da cooperativa, onde todos são donos e, ao mesmo tempo, temos que obedecer normas, temos que obedecer toda uma logística para que as coisas aconteçam a contento. E realmente acontecia esses desafios, mas, graças a Deus, isso foi... Esse testemunho disso foi superado com o passar do tempo. Com o passar do tempo, o cidadão ele foi ganhando uma razão de ser, uma maneira de existir, de tal forma que as pessoas até já começavam a estranhar
quando fugia aquilo que se esperava daquela escola, não é? Por conta de todo esse trabalho que foi feito, não é? Professor, naquele momento, assim, a gente estava falando aqui da competência intelectual, né, que é o conteúdo propriamente dito. E aí, com essa questão de que era um início, 93, 94, 95, 96, você tinha ali um início de uma escola que estava se afirmando, construindo seus alicerces. Essa escola, o que eu lembro de forma muito satisfatória dele, de todos os meus professores, todos, sem exceção. Hoje se fala muito em educação socioemocional. Naquele tempo não se falava em educação socioemocional. Mas o cidadão parece que era vanguarda também nisso. Ele estava à frente disso, porque se ele não tivesse uma educação socioemocional para entender as particularidades do aluno, para entender de onde aquele aluno veio, qual era a história dele, como é que como é que vocês teriam que fazer para que aquele aluno continuasse acreditando no processo do estudo, porque alguns poderiam ter uma evasão escolar. O trabalho socioemocional de cada professor para atrair e construir uma identidade de dizer eu sou cidadão, cidadã, eu sou da escola Sei Saber, foi algo que funcionou muito bem. Mas não foi uma coisa assim planejada, foi uma coisa que foi muito de coração de cada professor. Como é que o senhor recorda de tudo isso? Você tem razão, Elias. Ali a gente também tem que agradecer muito essa questão que você falou. A maneira como os professores começaram a trabalhar, aquela amizade, aquele espírito de ajudar, querer participar, querer que aquilo crescesse, fez com que a escola também se preocupasse com esse lado emocional do aluno, de querer saber por que não está vindo, de tentar resolver os problemas. Tanto que a gente tinha o SOI, que era... Sim, eu me lembro do SOI. Que tinha a psicóloga, que a gente caminhava muita gente para justamente ajudar nesse numa época que quase nenhuma escola tinha psicóloga. Exatamente. A nossa tinha. Tá? Serviço de orientação, serviço de orientação educacional. Eu andei muito por lá. Eu andei muito por lá. E muita gente pensava que era para puxar a orelha e tudo mais, na verdade não era, mas era aconselhamento e acompanhamento, etc. E era muito legal o trabalho que era feito. Eu, infelizmente, não estou aqui me recordando o nome da psicóloga que trabalhava lá. Eu estou lembrando dela, não estou lembrando do nome. Eu lembro também, ou me perdoe. Mas ela foi uma pessoa querida, o importante é que ela é lembrada. Exatamente. E que está guardada. E tantas outras que vieram depois que a gente agradece assim demais. Professor, nossa escola era uma espécie de L. Ela tinha 4 salinhas aqui de um lado, 4 do outro, que vieram depois, e tinha a casa no meio onde funcionava ali o jardim. Depois foi feita uma pequena quadra. É a escola que fica... Hoje é aquele prédio que fica ao lado do Circo Militar, que foi o primeiro prédio da Escola Cidadão Cidadã. Prédio que fica ao lado do Circo Militar. Até hoje tem um nomezinho lá na paredezinha, Escola Cidadão Cidadã. Era uma escola acanhada do ponto de vista do tamanho, e ela conseguiu, participando de programas como... Na época a Maia Veloso tinha um programa na Meu Norte, que era o Sábado Show. E tinha gincana 1000, tinha gincana disso, gincana daquilo. E aí a gente ia para as gincanas, enfrentava ângulo, enfrentava grandes escolas e saía muito bem. Muito bem. Ou seja, sempre saiu. A gente sempre gostou ali O pessoal perguntava assim, de onde veio essa escola com esse nome? E a gente fazia sempre bonito. A sua recordação desse período, assim, desses eventos, desses embates públicos? Eu fiz parte de todos. É testemunha. E eu gostava demais disso. E as pessoas ficavam se perguntando, por exemplo, quando a gente estava na direção, a escola sempre ficava entre as 10 melhores escolas no Enem. Muita gente ficava se perguntando, que escola é essa? E ninguém nem sabia, não tinha ideia. Porque, na verdade, quando se fala em escola, muita gente acha que a educação só se faz com muito dinheiro. Realmente, precisa de muito dinheiro, mas também pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver uma dedicação, como existia lá na Escola Cidadão, de todos os professores, coordenação, direção, e principalmente os alunos, claro. E a gente conseguia fazer com que os alunos, a gente sempre trabalhava esse lado. Vocês podem, vocês são capazes, vocês não são menores que ninguém. O fato de vocês estarem aqui nessas salas, onde não tem ar-condicionado, tinha um ventilador, que às vezes caía do teto. Tinha uma sala que tinha uma árvore dentro da sala. Tinha. Né? Acho que ainda hoje. Ainda hoje deve ter. Tá. Que nunca foi, graças a Deus nunca foi derrubado. Uma demonstração de que a natureza poderia estar lá. E realmente era uma ótima sala.
era a mais fria da escola, porque tinha todo... Que tinha entrado. Mas quando chovia, molhava dentro. É Né? verdade. Então, são recordações como essas que fazem com que a gente diga assim, poxa, realmente nós conseguimos ali fazer um bom trabalho com toda aquela turma, porque diante de tantas dificuldades, não era para ter tanto sucesso quanto teve, se a gente for olhar só por esse lado. Mas aí onde vem a constatação, que escola não se faz só com dinheiro. Escola se faz também com muita dedicação, muito amor àquilo que se faz. Né? E isso é o principal que eu acho em termos de educação. Quem é professor, claro que a gente trabalha pela nossa subsistência, pelo nosso dinheiro, mas é uma profissão diferenciada, querendo ou não, é. E a gente tem que ter esse lado mais humano, esse lado mais dedicado. Você nunca pode entrar em sala de aula só pensando no salário do final do mês. Não, você é um profissional diferenciado. Você é um profissional que, quando você se sujeita a ser professor, você tem que também absorver o fato de que você é uma pessoa que vai fazer com que aqueles que estão te ouvindo consigam, através do teu conhecimento, transformar a vida deles. Então, cada professor dá uma gotinha de contribuição para que esses alunos cresçam. E isso é que é, para mim, educação, essa questão de você se preocupar de fato. E não ser só um transmissor de conhecimento. E se fosse por isso, a gente poderia assistir uma televisão dessa e aprender tudo. Não, vai bem além. Quer um exemplo mais perfeito da importância de um professor que se preocupa e que realmente faz a diferença na vida de alguém? É agora o que aconteceu recente com a pandemia, onde nós tínhamos aulas online e a gente via claramente a falta que fazia os alunos dentro de uma sala de aula, se comunicando uns com os outros, interagindo ali com o professor. Gente, o ambiente de sala de aula ele é impossível de ser repetido em um ambiente midiático, em um ambiente só de mídia. Não dá. Tem que ter essa convivência, tem que ter o olhar, tem que ter o carinho, tem que ter o afeto, tem que ter a briga, a cobrança. Isso é que faz uma sala de aula ser diferente. Então, caiu por terra muito daquilo que muitos educadores, pensadores da educação, achavam em relação a essa questão da educação sem a necessidade do professor ali em sala de aula. Professor, na formação desse estudante, o cidadão, ele sempre teve, o cidadão da escola cidadão-cidadã, sempre teve, como o senhor está citando, coisas a mais. O nome é Escola Cidadão-Cidadã, e aí embaixo tem ensinando ser e saber. O ser vem antes do saber. Ou seja, primeiro o grande ser humano, depois a sabedoria, as informações. E é incrível como os alunos com os professores, a gente se envolvia, eu ainda estou no prédio velho, viu gente, com situações extras que não tinha nada a ver com a escola, entre aspas, não estava dentro do prédio. Como, por exemplo, o dia que um senhor que vendia batatas, a gente chamava de negão da batata, assim que a gente conversava. Eu lembro desse. Ele vendia batata, ele tinha lá o local de fazer a batata frita, ele tinha uma barraquinha de bombom e passou uma pampa. E no meu dia, na hora do almoço, quando ele tava descansando, e a pampa jogou todo o material dele, o local que fazia a batata, o equipamento que fazia a batata, a caixa cheia de bombom. E quando ele chegou, não tinha nada. E aí os alunos, foi mais ou menos uma terça, quarta-feira, os alunos rapidamente organizaram um passeio para as Alpes, os alunos rapidamente tiveram autorização da direção para isso, os alunos rapidamente venderam um bingo, e quando foi na semana seguinte, o trabalhador ele estava recebendo de volta todos os bombons que foram roubados, uma nova caixa para guardar os bombons, um novo equipamento para fazer as batatas, isso na união de professores e alunos por alguém que teoricamente ele não era de dentro da escola, mas que empaticamente, humanamente, ele fazia parte da escola. Aí eu que lhe pergunto, a importância desse slogan, ser e saber, e a colocação disso em prática. Eu acho que o Prado Júnior foi muito feliz quando ele criou o nome Escola Cidadão Cidadã e colocou esse slogan embaixo, ensinando ser E saber. E saber. Porque a gente vivia isso realmente dentro da sala de aula. Esse exemplo que você deu agora foi um entre tantos que Entre você muitos, também foi muitos, testemunha, de como os alunos tinham uma consciência cidadã
o quanto eles tinham a consciência de quem eles eram e o que eles poderiam ser através da educação. E isso sempre foi muito colocado na cabecinha deles, sempre. A gente sempre trabalhava esse lado. Entrava na sala sempre apoiando, sempre dizendo: vocês podem, vocês são capazes, vocês se dedicando, vocês vão longe. E isso contagiava. Né? Isso ia além da sala de aula através desses movimentos que você falou. Você falou no exemplo, vou te lembrar de um também. O Fernando trabalha na parte de serviços gerais da escola, estava vindo de casa, a bicicleta dele quebrou a barra lá, e ele caiu, se machucou todo e ainda perdeu a bicicleta. Eu, no mesmo dia, entrei em cada sala e pedi uma moeda de 50 centavos para cada aluno. No outro dia, era tanta moeda que deu para comprar a bicicleta do Fernando e ainda sobrou dinheiro. Ou seja, é um exemplo simples, mas que dá uma ideia, um panorama bem mais vasto do que aquela escola. O envolvimento, né? O envolvimento o envolvimento era total. De todos os alunos, sabe? E eu queria aqui abrir também um parêntese, gente. Eu estou falando aqui com o Elielso. Talvez ele não fale, mas eu vou falar aqui agora. Um depoimento aqui em relação ao aluno e também professor Elielso que foi. O Elielso, ele fez um grande diferencial na história da escola. Porque, através de toda eu conheço a história dele desde pequeno. E fico até emocionado em dizer isso pelo seguinte. O Elielso, ele nunca foi aquele aluno de ficar numa sala de aula esperando a coisa acontecer. Não. Ele saía de sala em sala, às vezes até sem a permissão dos professores. Sempre, sem a permissão. Mas para fazer um futebol, para formar um time, para levar alimentos, remédios para várias instituições, entre elas uma daquele mais gostava, que era o lado o Abrigo São Lucas. Do Abrigo São Lucas, e eu sou testemunha disso. Então, se a história do cidadão ela tem tudo isso que a gente está falando aqui, a gente tem que também abrir um parêntese aqui e parabenizar o aluno Elielso, que em seguida veio a ser o professor Elielso, a quem eu muitas vezes me socorria para resolver determinadas questões com os alunos, devido à maneira dele trabalhar com os alunos, a maneira de ser, a maneira de vivenciar uma sala de aula, que foi sempre dessa maneira inquieta, mas uma maneira que sempre procurou ajudar, fazer o diferencial. Então, o cidadão, ele, na sua trajetória, ele deve muito também, Elielso, com certeza. E aqui fica o nosso reconhecimento a você, e não só você tinha um grupo, na verdade, que te seguia, não é? E você, na época, fazia e acontecia na escola em termos de agito cultural, agito esportivo e tal, confrontando às vezes até com disciplina, porque você, de certa forma, você estava um pouquinho além do seu tempo, você sempre procurava, se a escola participava de alguma competição, porque tinha o Elielso ali no meio. A fundação do Grêmio, que ajudou muito também. Então, eu gostaria de parabenizar você por isso e abrir esse parênteses aqui. Eu agradeço, professor. Não ia tocar nesse assunto mesmo, não. Eu agradeço. Não estava aqui no script. Eu agradeço porque, assim, hoje no outro momento da minha vida já, eu paguei muito caro por isso. Paguei caro por isso na época, mas paguei muito caro depois. Porque às vezes as pessoas... O professor sabia. Eu fico feliz porque os professores sabiam. O Elielso faltou aula para arrecadar alimento. O Elielso faltou aula porque ele está pensando em ser jogador de futebol, não sabe se quer estudar. Que realmente era essa a verdade. O Elielso está envolvido na gincana. Então, assim, mas quem está na sala, às vezes aluno, às vezes outras pessoas, eles não sabem. E a opinião que se forma, a opinião pública, ela, às vezes ela é muito cruel. Ela é muito cruel, a forma como depois as pessoas vão construir toda essa perspectiva. Então, assim, um cidadão, que eu carrego como tatuagem aqui hoje,
cidadão que eu tenho que é tatuagem, e do dia 15 de março de 93, que é o primeiro dia de aula da história da escola, eu sempre digo onde eu chego que o cidadão salvou minha vida. Mas ele não salvou só a vida do Elielso. Ele salvou, por exemplo, eu estava um dia desse, professor, assistindo aula na FACID, de Psicologia Jurídica, e aí foi a primeira aula, esse semestre que eu estou pagando essa disciplina, lá no curso de Psicologia. E aí quando acabou a aula, uma moça já alta, grande, ela veio falar comigo e disse assim, você está lembrando de mim? Aí eu, por mais de 20 anos dando aula, eu disse, não estou lembrando. Eu acho que eu estou lembrando, não estou lembrando. Aí ela pegou e disse assim, eu sou filho do Barão, do Jairo. E o Jairo foi meu amigo, já morreu. Eu lembro do Jairo. Estudamos junto. Então, assim, o Jairo foi um cara também que me ajudava muito, que estava ali do lado, desse que me acompanhava, que topava tudo pro que daí vier. Era um ser humano formidável. Às vezes faltava para nós um pouco mais de competência estudantil. Mas quando ela falou assim, pô, eu sou filho do Jairo, e ela tá estudando comigo agora nessa psicologia jurídica, ela tá fazendo direito, eu tô fazendo psicologia. E eu olhei pra ela assim e disse, poxa, teu pai foi tão importante pra minha vida como amigo. Então, assim, como foi o Fabiano Rodrigues, que infelizmente já se foi também. Infelizmente. Mas tem muitas histórias boas. Então, assim, eu agradeço muito essa sua citação, porque na verdade o cidadão, ele existe e é uma instituição, um patrimônio como ele é hoje, graças a muitas pessoas. Então, muita gente pode bater no peito e falar assim, o cidadão é por causa de mim, é por causa do Elielso, é por causa do Edgar Neto, é por causa do Elias Santana, da Leidiane, do Tiago Pereira, do Maurício, da Geisa, do Hélito Alencar. São tantas pessoas que... A Fábia Pereira, que foi uma das alunas mais brilhantes da minha sala, que hoje trabalha na Caixa Econômica. Então, assim, do Martônio Demes, um cara assim que espetacular, que o Martoni foi um grande exemplo para mim, porque ele veio na escola pública, ele se tornou rapidamente o melhor aluno da sala de aula. Excelente. Como esquecer do Rogério, que estudava comigo, que ele tinha autismo e na época pouca gente sabia o que o Rogério tinha. Né? O Rogério, ele tinha... E a gente conseguiu trabalhar direitinho. Hoje o Rogério é concursado, casado, se formou em ciências contábeis. Ele tinha um autismo que naquele tempo ninguém se discutia isso. Então, mas assim, foi bem acolhido e bem trabalhado. Bem trabalhado. Então, assim, todas as pessoas, elas foram frutos. Eu tive sorte porque, assim, eu tinha muita gente ao meu lado para poder fazer as coisas. E quando tinha que pegar o puxão de orelha, peguei até uns exagerados, mas aí faz parte do processo. Mas aqui, já que você citou esse exemplo, a gente vai mudar agora para o Edilberto diretor e automaticamente muda para o Elielso professor. Nós estávamos falando do Elielso professor e o Elielso aluno. Em 2002, o senhor mais o professor Djalma assumem a escola enquanto diretores. Né? Já no prédio novo, no prédio que fica ao lado do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, ali pertinho da Assembleia. O senhor e o professor Djalma assumem uma missão muito grande, porque era um momento muito turbulento da escola. Então vocês tinham que organizar financeiramente a escola, organizar pedagogicamente a escola. E aí muda tudo, né, professor? Sai da condição de professor e vai para a condição de diretor. E aí talvez aquele professor rígido, que alguns não entendiam, aí vai virar diretor. E essa rigidez ela vai vindo com muito mais força, porque vai vir alguma coisa diferenciada. Realmente, eu nunca na minha vida pensei um dia em assumir uma direção de escola. Tanto que relutei até onde pude, mas os meus amigos, na época, viram em mim uma pessoa, digamos que podia, naquele momento difícil que a escola passou, ajudar a retomar o crescimento da escola. Então foi um desafio, afinal eu nunca tive nenhuma, digamos, experiência. Minha primeira experiência foi lá na Escola Cidadão Cidadã. Eu não sei mexer com finanças e uma das coisas que fez com que eu assumisse foi justamente o fato de que eu não ficaria responsável por nada de finanças, eu ficaria responsável por parte da pedagógica da escola. Então ficou o professor Djalma como diretor financeiro e eu como diretor pedagógico. E foi uma dupla que deu certo, graças a Deus, a gente se entendia muito bem. E por conta de eu trabalhar com pedagógico e ele trabalhar
com o financeiro, a escola teve um crescimento muito bom. Mas eu lhe confesso que não foi muito fácil, porque eu não tinha experiência. Mas eu tinha experiência enquanto aluno de uma escola que eu estudei a minha vida toda no interior, em Guadalupe, chamada CEDEG, Centro Educacional Ebenezer Gueiros, onde eu estudei até a 8ª série, hoje corresponde ao 9º ano. E era um exemplo de escola em termos de disciplina, em termos de acompanhamento pedagógico, de acompanhamento escolar. Era uma escola muito boa e que gozava também de uma estrutura física muito boa também, com tudo que você pensar em termos de uma escola daquela época, da década de 70, que poderia ser boa. Pense numa escola no interior do Piauí que tinha isso. Por quê? Porque era uma escola, era dos funcionários da antiga COEB, Companhia Hidroelétrica da Boa Esperança, que se tornou CHESF e veio a se tornar hoje a Eletrobras. E, por conta disso, para que os funcionários que trabalhavam lá, que vinham de vários estados do Nordeste, principalmente de Pernambuco, principalmente de Recife, eles se sentissem bem, eles criaram toda uma estrutura para que tivesse educação para os filhos, tivesse lazer para os funcionários. Então, tinha tudo num microcosmozinho daquilo que tem numa cidade grande, com cinema, com tudo que você possa imaginar. E a gente se sentia muito bem. E foi nessa escola que eu me espelhei para que eu conseguisse fazer um trabalho semelhante no cidadão, guardadas as devidas proporções. Porque enquanto lá você tinha toda uma estrutura maravilhosa, o cidadão, você lembra bem como é que era. Mas com a mudança da escola... Mudança de prédio, né? Mudança de prédio, aqui um agradecimento especial à ZALP, na pessoa de várias pessoas que fizeram aquela instituição, mas aqui a gente queria agradecer muito. Tem uma pessoa especial, né? O Washington, tá? Que em memória. Em memória, que... Ex-presidente da ZALP. Exato, lutou para aquilo se tornar realidade, a construção daquele prédio. E também ao Bilé, que ainda hoje é presidente da ZALP. E abraçou a escola. Que abraçou aquilo ali com tanto amor, com tanta dedicação, que o prédio cresceu, não é? A gente lá dentro já fez transformações, ampliamos. A quadra foi feita já depois, né? Exato. E melhorou bastante a estrutura física da escola, atrelada ao trabalho pedagógico que a gente fez, e o Djalma fez a questão do saneamento financeiro, que também não foi muito fácil, mas que deu certo. E com isso, a gente foi aprendendo aos poucos a ser diretor, não é? Eu lembro que eu entrei assim, com muita sede ao pote, digamos. Faz parte, faz parte. Eu cometi erros, né? Às vezes, na ânsia de querer que as coisas funcionassem contento, eu às vezes me exasperava, às vezes ficava, digamos, irritado, etc. E isso fazia transparecer. Mas eu fui, aos poucos, observando que a melhor maneira sempre era o diálogo, era sempre a concórdia. Só que isso a gente foi ganhando aos poucos, não é? Eu digo assim, que os 2 primeiros anos, eles foram 2 anos muito difíceis, mas que todo o restante do trabalho, nesses 18 anos que eu fiquei à frente da escola, juntamente com o professor Djalma, foram anos muito fáceis de condução da escola, porque tudo, de certa forma, entrou nos eixos e funcionava a contento. E tanto que a escola passou de 600 e poucos alunos, chegamos a ter 1.300 alunos, que não comportava mais. Você lembra que as salas eram super lotadas, por conta da credibilidade que o teste seletivo era uma guerra. Eram mais de 400 pessoas para poder querendo entrar em 100 e poucas vagas, né? Professor, dessa dificuldade que o senhor coloca, a gente tem que... O cargo de diretor, juntamente com o professor Djalma, ali no momento, nós temos 2 diretores que trabalham muito juntos, eu me lembro disso, vocês sempre sentados um ao lado do outro, para tomar decisões difíceis, decisões de alunos que
se dá uma oportunidade, não dá uma oportunidade, decisão no diálogo com os pais, decisões com relação ao funcionamento da escola, e aí há funcionários que ficavam, não ficariam. É, muita gente, até pelo próprio cargo em si, ele vai proporcionar isso. Muita gente não compreendia certas decisões que o senhor tomava, muita gente achava que essas decisões eram pessoais, quando na verdade eram decisões administrativas. Esse momento mais complexo, fora do palanque, mas nos bastidores, de tomar decisões que desagradavam, que iam ferir pessoas, que teriam pessoas que sair, outras pessoas que ficar. Ou seja, essa parte, assim, o senhor, como é que o senhor lembra dela? O senhor tem algum arrependimento? O senhor mudaria alguma coisa? Na verdade, eu nunca tomei decisão sozinho. Ali na escola é uma característica muito grande que tem ali. A gente ouve muito antes de tomar determinadas decisões. Então, eu via muitos professores, a quem eu quero também fazer um parênteses. Gente, olha, até hoje, boa parte dos professores ainda são fundadores da escola. É uma escola que não tem aquele rodízio grande de professores. Então, se você for lá, hoje ainda tem muitos professores da sua época. Sim, sim. Então, estão lá, trabalhando. Alguns já se aposentaram, alguns, infelizmente, faleceram. Mas eu digo assim, a gente não tomava uma decisão. Nunca tomei decisão sozinho. Nunca tomei uma decisão a toque de caixa. Tudo a gente conversava. Desde o presidente do sindicato, porque às vezes era preciso, né? Passando por coordenação, etc. A gente sempre conversou bastante. E tanto que as minhas decisões, elas por mais difíceis que fossem, elas não vinham só de mim. Eu tinha um respaldo para que eu pudesse tomar aquela decisão. Tanto que eu não lembro assim, de algum momento que eu tive que voltar atrás nas minhas decisões, por conta justamente desse apoio de tomada de decisão que a gente tinha. Quando a decisão era tomada, ela já tinha passado por várias etapas. Já, com toda certeza. Até porque a gente tem que se salvaguardar de muitas coisas. A gente tem que ter a ideia que você sozinho não dá conta. Quando se trabalha com educação, a gente tem que ouvir muito e tem que conversar muito, para que não fique algo tão ruim de ser trabalhado. Então, essa descentralização, digamos, ela é muito boa. Eu não sei se você se recorda, mas lá na escola tinha uma pessoa responsável pelo infantil, uma pessoa responsável pelo fundamental menor, sim. E várias pessoas responsáveis pelo fundamental maior e ensino fora as coordenações diárias. Fora as coordenações diárias. Então, eu não tomava decisões sozinho, nunca tomei decisão sozinho. Sempre eram tomadas mais baseadas no colegiado. No colegiado, numa escuta, entendeu? Até mesmo a parte de coisas que aconteciam de maneira rápida, que não dá para conversar muito, ainda assim eu gostava de ouvir um e outro antes de tomar determinadas decisões. Professor, dentro da função de diretor ainda, o senhor passou 18 anos como diretor. Então tem muita gente aí adulta, formada, empregada. Então ali você pegava uma criança que começava no Fundamental 1, Fundamental 2, 6, 7, 8º, 9º ano, e aí o senhor ia e chegava lá junto com os meninos, olha, você não pode fazer isso, às vezes tinha que bater de frente, tinha uma suspensão, quer queira ou quer não, você vai ficar sem intervalo. Mas o que eu fico muito feliz é que praticamente, não vou dizer 100%, porque ninguém agrada a todo mundo, nem Jesus agradou. Mas quando chegava no final do processo, no 3º ano, esses alunos pareciam que olhavam para trás e diziam assim, eu quero voltar para o 6º ano para o Edilberto brigar comigo. Eu quero voltar para o 6º ano para o Edilberto para me suspender. Eu quero o Edilberto puxando minha orelha. Eu não quero sair da escola. Era um momento assim muito marcante. Eu fazia as viagens após o final do 3º ano, já no momento mais de desopilação, levava todo mundo para algum lugar. Moral da história, eu posso testemunhar que a maior parte destes alunos que passaram
por esta administração, por essa educação, por essa exigência do professor Edilberto, assim como eu, guardam o senhor no melhor lugar do coração de cada um deles. Ah, eu fico muito feliz, porque eu sei que... não, mas eu dizia para eles, vocês estão me condenando agora, mas um dia vocês vão me agradecer. Eu acho que o professor precisa de tempo. Porque nesse momento, por mais que eu explique, vocês não vão entender. Porque, por conta da questão da maturidade. Eu até nem insistia nesse aspecto, porque eu já sabia, até por conta de já ter passado por isso também, que naquele momento, aquele remédio amargo, ele na verdade era a saúde plena que você ia ter pelo resto da sua vida. Então, quando eu encontro com hoje profissionais das mais diversas áreas que passaram pelo cidadão, eu fico numa felicidade que você nem imagina, porque para mim a maior realização de um professor é essa, é ver aquelas pessoas com as quais você teve o contato enquanto professor estão numa situação bem melhor, viraram arrimo de família, são pessoas que estão aí nas mais diversas áreas, Protagonistas na sociedade, nos seus setores. exatamente. E se a gente for aqui citar nomes, a gente vai se alongar e não podemos correr o risco até de esquecer muita gente. Exato. Até alguns que a gente nem sabe. Nem e sabe. Que estão aí. Então eu fico muito feliz com o resultado do trabalho, do processo da educação. Isso não só no cidadão, porque eu fui professor de outras instituições, e independente da instituição, eu sempre trabalhei dessa maneira, sempre querendo o sucesso dos alunos. E para que esse sucesso chegasse a acontecer, a gente tinha que tomar realmente algumas medidas que naquele momento eram necessárias. Quando a gente diz não, essa palavra não, para uma criança, para um adolescente, é algo terrível. Hoje em dia está pior ainda. Não é? Hoje em dia, essa palavra não é algo proibitivo de se dizer. Dizer não para uma criança, dizer não para um adolescente, é como se fosse o fim. Quando, na verdade, o não, naquele momento, é um sim que vai acontecer no futuro, na vida dele. Então, hoje o imediatismo das coisas faz com que muita gente não queira de forma alguma ver o seu filho frustrado, ver o seu filho triste, querer agradar o seu filho da melhor maneira possível. Não. Pelo contrário. Você tem que permitir que o seu filho também tenha frustrações, para ele perceber que o mundo não é uma redoma de vidro onde ele vive e não existe nada que possa, digamos, fazer com que ele venha a ter alguma contrariedade. Eu lembro, enquanto criança, que eu tinha mais não na minha vida do que sim. Muitas vezes eu ia pedir porque a gente, criança, a gente insiste. Mas a gente já sabia que era não. A gente é brasileiro, vai até o fim, não desiste nunca. Mas cabe ao pai, ao educador, ao professor, a dizer não no momento devido. E hoje muita gente está abrindo mão de dizer não, e a gente está tendo aí problemas sérios. Não diz o não hoje, mas o mundo vai dizer o não depois, que é muito pior. E cresce frustrado, um adulto frustrado, porque ele não teve nenhuma frustração enquanto criança, enquanto adolescente. Professor, na sua vida chega um momento em que o senhor é obrigado a sair do cidadão, a deixar essa missão. O senhor saiu do cidadão, o cidadão saiu de você? Eu saí do cidadão fisicamente. Mas o coração permanece lá, sempre, porque eu sempre desejo o melhor para aquela escola, sempre. Tá? Eu já vou me aposentar no próximo ano do Instituto Federal. Eu me afastei, confesso que repensei, porque eu gostava muito daquilo que eu fazia. Porém, enquanto profissional, você tem que também saber agarrar as chances que a vida lhe dá. Então, quando eu fiz o meu mestrado, e logo em seguida veio o RSC, que é Reconhecimento de Saberes e Conhecimentos, que te dá também um upgrade em termos de categoria profissional que você se encaixa. Se eu não saísse do cidadão e fosse para o IFP com dedicação exclusiva,
eu ia perder muito. Estou falando aqui financeiramente, tá? Eu ia perder demais na minha aposentadoria. E eu já estava bem perto de se aposentar. Se eu não fizesse isso naquele momento, eu não poderia, no ano seguinte, se eu fizesse, eu não poderia pedir mais dedicação exclusiva, porque você tem que ter pelo menos 5 anos a trabalhar antes de se aposentar para poder pedir dedicação exclusiva. E foi por isso que eu pedi. Às vezes tem gente que pensa que não, é porque eu fiquei insatisfeito com o cidadão. Nunca, jamais fiquei insatisfeito com o cidadão. Por que que eu Foi uma questão mesmo profissional. São as oportunidades Até que a vida porque, lhe para dá. quem não sabe, enquanto diretor do Cidadão durante os 18 anos, o senhor sempre continuou professor do Instituto Federal. À noite, trabalhava à noite no Instituto Dirigia e saía de lá para dar sua aula. Exatamente. Então, à noite, era o dia no Cidadão e à noite no Instituto Federal, no IFP. Sabe uma coisa que eu tenho saudade, professor? Sim. A gente apostava muito Ah. quando eu era seu aluno. Principalmente quando era as finais. As finais Vasco e Flamengo, né? Flamengo e Vasco. Tempos que o Vasco ia para a final de um campeonato. Olha só. E aí, quase eu ganhei muita cesta básica, porque a nossa aposta era sempre assim: nós vamos apostar a cesta básica e quem ganhar vai doar a cesta básica. E eu lhe agradeço muito que eu só doou muita cesta básica às custas da vitória do Mengão em cima do Vasco. Você tinha que lembrar disso, né? Mas é claro, professor. Rapaz, isso era minha vingança por conta da dificuldade de tirar uma nota boa no inglês. Vasco 98, 99, 2000, 2001. São inesquecíveis. São inesquecíveis, né? Já faz 26 anos. É verdade, meu amigo. Mas a esperança é a última que morre, não é? Não vê o Botafogo aí. E a que mais espera mesmo. É verdade. Professor, para a gente já se encaminhar para isso finalmente, se eu pudesse agora, de uma forma mais enfática, né, gravar aqui uma mensagem a todos que passaram todos esses anos no Cidadão, aos que ainda estão lá, né, na labuta, continuando, levando essa escola à frente, escola que precisa continuar, que é necessária, que ela é importante para a sociedade. Às vezes tem gente que diz assim, o Cidadão ainda existe. Eu disse, existe porque a gente nunca fez publicidade. E eu nunca prezou de publicidade, porque a publicidade do Cidadão sempre foi a sua própria competência, seu próprio mérito, suas próprias conquistas. Boca a boca. Boca a boca fizeram com que o Cidadão fosse grande e que é muito grande até hoje. Com certeza. Né, tá lá sendo administrado pelo professor Djalma. O senhor tendo que falar para as pessoas que ainda estão lá, lutando como o senhor lutou, falar para os ex-alunos, ou seja, uma mensagem mais aberta, nesse sentido de abrir o coração para todos aqueles que fizeram parte da Escola Cidadão Cidadã e que ainda continuam levando a escola à frente. Eu tenho um sentimento muito grande de gratidão pelo cidadão, porque, de certa forma, me ajudou na minha formação, porque você sai da universidade enquanto profissional, mas a lida do dia a dia é que faz com que realmente você aprenda a ser o profissional que você realmente deseja ser. Porque só a teoria na universidade não te dá todos os elementos necessários na formação de um profissional, de um professor também. Então, o dia a dia é que faz com que você consiga realmente amadurecer essa questão de ser professor. E ali no Cidadão eu aprendi muito, aprendi com os alunos, aprendi com meus colegas professores, a quem eu tenho uma admiração muito grande. Aquele Cidadão foi feito a 1000 mãos, são várias mãos ali se ajudando, dando mãos e segurando e dizendo, vamos em frente. Não foi só uma, duas, não, várias pessoas. E essa gratidão eu tenho a cada um deles. E gratidão aos alunos que a minha memória ela é muito povoada por cada momento que nós vivemos ali, gratificantes, que eu jamais vou esquecer, nem que eu queira, sabe? Faz parte da minha história enquanto profissional. Então, o que eu tenho a dizer para todos é justamente essa satisfação de ter convivido com cada um deles, de ter tido a felicidade de ter participado da história daquela escola, que é a história de muita gente, né? E torço muito para que o cidadão cada dia fique maior, cada dia fique grande na sua essência, na sua história, e que ele continue e se perpetue para sempre.
Eu, nesse final, eu quero, assim, só para quem não sabe, quando o Cidadão foi feito, eu estava 4 anos sem estudar. E aí, e não era só eu, vários alunos. Vários alunos vinham com dificuldade. Eu não sou uma história única, não. Todo mundo que entrou no Cidadão entrou com um sentimento de esperança, de oportunidades. E aqui vai ser meu lugar. E eu passei muito tempo sem estudar. E quando eu voltei no Cidadão, para você ter uma ideia, eu estudei lá o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano. Eu só tive livro no segundo ano e terceiro ano, porque eu fiquei como estagiário, criaram esse cargo, estagiário de auxiliar de educação física do professor Kleber. Até pelo que eu já fazia em termos de organização do esporte. E aí eu consegui comprar livros no segundo e no terceiro ano. Só tinha um caderno. Mas eu costumo dizer que eu sou fruto dos meus professores, do professor Edilberto. O professor Edilberto é muito responsável pelo que eu sou. O professor Djalma é muito, professora Silvana, professor Zé Francisco, professor Expedito Miranda, que hoje está no Colégio Mérito Objetivo, mas é um dos fundadores da Escola Cidadão Cidadã. Professor Magnaldo, professor de matemática. A Dália, que me deu a primeira aula. Minha primeira aula foi com a professora Adália de ciências, professora Almiraci, professora Goretti. Então, assim, eu vou esquecer algumas pessoas. O Fernando, que entrou em 94, né? E o Fernando era rígido. Um dia colocaram lá a regra: você só pode. Professora Ana Régia, Lourdinha. O Fernando criaram uma regra lá: Fernando, os alunos só podem entrar aqui com meia branca ou meia preta. E aí, na hora que eu fui entrar, eu não tinha meia. Aí me deram uma meia branca pro pé direito e a meia preta pro pé esquerdo. E quando eu fui entrar, justamente quando chegou na minha vez, o Fernando mandou levantar aqui a calça. Quando eu levantei só uma, ele viu branca. Ele disse: e a outra? Eu disse: pra que? Tu já viu que é branca? Aí a outra era preta. E não deixaram entrar. Fui pra diretoria. Quando eu cheguei na diretoria, fui lá chamar a atenção. A direção na época era o professor Expedito. O professor Expedito: mas não é branca ou preta para entrar? Eu disse: pois é, professor. Botei a preta na perna direita e a branca na perna esquerda. O senhor não especificou que tinha que ser da mesma cor. Eu terminei conseguindo entrar. Então, assim, gente, a gente é educado, a gente vai aprendendo a ter ética, a ter comportamento, com a vivência, com os erros que a gente comete. E a Escola Cidadão Cidadã, ela tem esse clima familiar, ela tem esse clima especial que o professor Gilberto aqui relatou. 18 anos de diretor, fora os anos que ele teve como professor. E eu fiz a pergunta para ele: ele se ausentou fisicamente do Cidadão por conta de dedicação exclusiva ao Instituto Federal? Mas eu sabia que ele, e sei que ele nunca vai sair da Escola Cidadão Cidadã, nem do meu coração, nem do coração de muitos. E o nosso podcast vai fazer agora uma sequência grande de personalidades da Escola Cidadão Cidadã. Aí alguém pode dizer assim: Léo, você é em causa própria? Eu disse: é em causa própria e em reconhecimento ao que eu sou hoje, o que eu consigo fazer hoje, a visão que eu consigo ter hoje de mundo, de vida, que essa escola conseguiu me dar, transformando o ser numa coisa concreta, transformando o saber numa coisa a ser perseguida sempre, e que a gente vai sempre lutar. Me lembro que em 2012, 100 anos de Luiz Gonzaga, o primeiro dia de aula da Escola Cidadão Cidadã foi um show do João Cláudio Moreno, na quadra da escola, comemorando os 100 anos de Luiz Gonzaga. E tantos sarais que a gente fez, tantas atividades extra. A daquele ano foi fantástica. E eu tô aqui agradecendo porque esta classe, eu disse: professor Edilberto, eu quero fazer um sarau, professor Djalma, eu quero fazer isso aqui, professor, eu quero fazer isso aqui. Fora aquilo que tinha no protocolo, a gincana, a feira de ciência. Mas quanta coisa a gente fez que levam a sensibilidade, que a gente tinha que lutar, tinha que ir na assembleia, sair de sala em sala pedindo dinheiro para todo mundo para poder pagar uma equipe de futebol ou alguma coisa. Então, assim, professor Gilberto, aqui do seu ex-aluno, seu amigo, professor Elielso hoje, mas do Elielso eu queria lhe agradecer muito. O senhor trabalhou com minha mãe, conhece bem minha mãe, sabe da luta, da dificuldade que era pra gente ter uma família. Eram muitas famílias que não eram ajustadas e que a escola recebe o aluno, mas às vezes recebe o aluno de uma família que não está ali coesa na sua capacidade de formar o aluno. E às vezes a escola tem que dar uma contrapartida a mais do que simplesmente educar uma matemática, um português, uma filosofia e por aí vai. Então, muito obrigado. Espero que esse podcast ele sirva principalmente como uma forma de expressão de todos que passaram pela escola. Então, certeza que por onde o senhor passa, o senhor recebe abraços,
o senhor recebe o carinho daqueles que estudaram lá. E aqui a gente tem a oportunidade de fazer algo gravado e de falar assim, muito obrigado por ter ajudado a construir a Escola Cidadão Cidadã, muito obrigado por ter lutado pelo Sei Saber. E eu espero aqui fazer vários programas para justamente enaltecer essa escola. Para quem não sabe, o Cidadão fica ali ao lado do Tribunal Regional Eleitoral. Oswaldo Cruz, 3065. Rua Oswaldo Cruz, 3065. Se você vier pela Frei Serafim, tem o SEV lá na Frei Serafim. Por trás do SEV da Frei Serafim, você vai encontrar a escola Cidadão Cidadã aberta para que você possa matricular o seu filho. Muitos são filhos de ex-alunos, com um preço bacana, um preço razoável, a qualidade de ensino que não deixa a desejar a ninguém. E para terminar esse podcast, vou deixar o senhor falar as suas últimas palavras e ao final dele a gente vai encerrar esse momento. Eu só quero aqui agradecer a oportunidade de falar sobre a Escola Cidadão Cidadã, que na verdade é parte da sua história, da minha história e da história da vida de muita gente que por ali passou e que com certeza se lembram de todos esses momentos que a gente narrou aqui e conversou a respeito ao longo desse podcast. E só lhe agradecer pela oportunidade. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Elias. Meu amor por você é grande, viu? Igualmente. Valeu, você disse. Obrigado por tudo. Tudo de bom. Fora o Flamengo, a gente tá tudo bem. Tô sentindo que você é flamenguista mesmo. Não. Boeira casaca. Até logo, gente. Valeu.